Salve, senhoras e senhores! Bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati. E eu sou o Renato Maia do Falando de Carro. E hoje é aquele podcast que eu me arrependo de não ter estudado. Porque aquela coisa, né? Não, vou fazer jornalismo, não preciso saber número. Pra que saber fazer conta? Porque a gente vai falar de vendas, né? Os resultados finais das vendas de 2022. Sim. A gente, no passado, no último podcast, fizemos previsões. Né? Baixou a mãe de Iná. Verdade. E até que a gente não ficou longe até dos resultados que a gente achou que ia ficar. A previsão da própria Anfávia é um leve aumento de produção também, nada gritante, que é o que a gente estava esperando, né? O mercado ainda está precisando entender como que vai ser o abastecimento das coisas por conta dos semicondutores, né? Eu acho que sobretudo é isso. Mudança de governo, né? Novas políticas aí, a gente tem que ver o que vai ser feito com relação a isso. Mas, de todo modo, lógico, todo mundo quer vender mais, né? Entretanto, a gente percebeu que os aumentos não param, né? Continua tudo aumentando ainda, e isso acaba assustando muita gente. Mas eu acho que a partir do começo do segundo trimestre, acho que a gente vai entender como que vai ser, né, esse mercado de 2023. Só para vocês entenderem como é que vai funcionar, hoje a gente vai falar os mais vendidos por segmentos, falar um pouco, né, do que aconteceu, quem anda sozinho no segmento, quem domina, quem teve um ano apertado, mas só como referência, né, segundo a FenaBrave, que é a Federação Nacional de Fabricantes, foram emplacados... na verdade não é dos fabricantes, né? É de distribuidores, né, Jumentão? Né? Fabricantes é Anfávia, tá? A gente estava falando de Anfávia agora. 1.957.699 veículos emplacados em 2022, numa comparação com 2021, uma queda de 0,85%. Sim, pouco até. Pouco. É que, assim, eles colocaram muito a culpa, lógico, nessa coisa da produção, né? Mas também teve eleição. Sim. Copa do Mundo atrapalhou, porque você fecha a loja, muito mais feriado. Né? Bastante feriado, então acabou dando uma atrapalhada nesses números, né? Talvez se não tivesse estudo, se fosse um pouquinho maior aí, quem sabe chegar a se aproximar dos 2 milhões, né? Mas não aconteceu. Eles estão esperando que isso aconteça até para 2023. Eu achei que até ser um ano bem pior. No primeiro semestre eu achei que a gente ia ter uma queda bem maior. O primeiro assustou bastante porque teve aquela segunda onda e tudo mais, e todo mundo assustou. E aí o mercado foi começando a se estabelecer ali e tudo mais, melhorar um pouco. Mas aí também o que acabou prejudicando muito veio a guerra também, né? No final do ano. A Ucrânia, abastecimento da Ucrânia. Isso daí também afetou principalmente as montadoras que trazem carros vindo da Europa, principalmente o grupo Volkswagen sofreu bastante, né? A Porsche ali foi uma das que mais sofreu para abastecimento de forma geral, a Audi também. E aí tá todo mundo tentando contornar. Parece que eles querem, né, até construir algumas outras plantas mais do lado ocidental da Europa. Já estão falando de algumas coisas pro Brasil, né? Já falam de produção aí, que eu tô querendo investir em produção de semicondutor no Brasil. Perceberam que não dá para deixar tudo em um lugar só. Exato. Né? Então isso complicou. E, por exemplo, entre os fabricantes, né, a Fiat dominou 21,97% do mercado, 430 mil unidades. A Chevrolet conseguiu se recuperar muito de um 2021 muito ruim. Bem ruim, sobretudo. Conseguiram ficar em segundo lugar, quase 292 mil unidades. 14... O Tracker puxou bastante, O Tracker puxou muito. O Onix se recuperou muito nos últimos meses. A gente vai falar disso até na hora que a gente entrar em modelos. Em terceiro lugar, a Volkswagen. E em quarto, uma surpreendente Toyota. Que aí é muito por causa de Hilux. Sim, Hilux Corolla Cross, né? Ele ajudou muito. O Corolla Cross, por mais que todo mundo criticou, fala que o carro é meio estranho. Abafador que aparece. Exato, escapamento ali aparente e tudo. É Toyota. Incrível que parece, ele vende igual o sedã praticamente. Né? Na faixa dos 4 mil unidades. 5 mil. Eles vendem muito bem. A Hyundai teve um ano aí também muito tempo parada, né? Ficou um pouquinho abaixo da Toyota, uma briga aí de 5 mil unidades, que a gente, se a gente for pensar, 4 mil unidades, 5 mil unidades, se a gente for pensar em um ano, é muito pouco. Sim. Né? Mas a Hyundai é muito dependente de vendas diretas também. Bom, agora vamos falar de segmentos. O HB20, se a gente for levar só como automóveis, né? A FenaBrave divide em duas categorias, né? Comerciais leves e automóveis. No geral, o mais vendido foi a estrada. Sim. Né? Aí uma boa vantagem, mas entre os automóveis foi esse cara aí, o Hyundai HB20, né? Apesar dessa queda da Hyundai, se a gente for pensar no ranking de vendas,
Ele foi o mais vendido automóvel e o mais vendido entre os hatches compactos. São 96.255 unidades emplacadas no ano. E o Onix tentou alcançar, o Onix aí com cerca de 85 mil unidades emplacadas. O Onix, a GM ainda, né, tá se recuperando dos seus fechamentos de fábrica por conta de abastecimento, mas o fato é que, assim, a Hyundai, logo quando eles lançaram o carro, isso lá em 2012, 13, né, eles vinham falando que eles queriam um dia alcançar a liderança de mercado com o HB20, né, e de fato isso aconteceu. Acho que foi um produto que nasceu para o nosso mercado, ele veio atendendo várias outras coisas que a gente queria. Teve o design polêmico na versão passada, né? Que é a segunda versão de plataforma, né, desse carro. E mesmo naquela época, já naquela versão Bagre, né, como todo mundo comentava, já era praticamente líder de vendas. Ele já estava vendendo muito bem, né? Aí veio esse novo design, mais arrojado, mais atual. Eu acho que assim, esse design não é que ele salvou o HB20. É o que você falou, ele já emplacava bem. Sim. E a gente ainda não consegue ter uma noção, porque as vendas do HB20 praticamente ficaram a mesma coisa depois da reutilização. Ele já vendia bem e continua. Ele com certeza atraiu um público que não gostava, agora gosta e comprou. Mas não é assim, foi o design que salvou o HB20. Não foi, porque ele já estava ali. Sim, ele já estava entre os 3 mais vendidos até então. Tinha momentos que ele chegava a liderar. Sim. Mesmo, né, na versão mais polêmica do carro e tudo mais. E aí agora eu trouxe essa frente mais agradável, muito parecida com o que é o i20 europeu, né, que é o HB20 deles lá. E aí agora a Hyundai deve manter esse carro por acho que uns 2 ou 3 anos e vai ganhar uma versão N, né? Provavelmente, né? Vai ganhar uma versão esportivada igual aconteceu com o Creta, né? A Strada é a líder geral, né? A mais vendida, se a gente for pensar em automóvel em geral, né? E assim, 112.390 unidades. Coisa pra caramba, né? Até a mais do que o HB20, a gente tá falando aí de 10 mil unidades. É coisa pra caramba. Se a gente for pensar que é uma picape, que até há pouco tempo, que é o que a gente tava falando agora, né? Que já começou o papo da reutilização da estrada. O fato dela ser uma picape que virou um carro, que muita gente começou a comprar para uso. Sim. Isso aqui é um exemplo do que a Fiat acertou nesse carro. E isso, né? A nova geração da estrada, sobretudo, ela veio exatamente para atender esse lado que a Fiat queria. Que era ter um carro híbrido, vamos dizer assim, em termos de cliente. Você tem o carro PJ, que são aquelas para-chocão duro, motor antigo Fire, direção hidráulica, realmente o carro para ter preço e para trabalho, fecho de mola na traseira, né, e uma série de coisas. E atender a pessoa que queria ter uma Fiat Strada ou ter uma picape pequena para um uso doméstico, que é a pessoa física, ou até como quem compra PJ, mas no fim é uso próprio, né? Não é para o trabalho. E aí colocaram motor 1.3, colocaram farol de LED. Né? O cara usa para trabalhar, mas ele vai usar, que nem o caso dessa versão que é o Vulcano, eles colocaram depois câmbio automático, ar-condicionado digital, coisas que esse carro, que se a gente for pensar numa estrada no passado, nunca teria, né? Nunca. Por quê? Porque é o carro que o cara, ele vai usar na semana para trabalhar, né? Ele vai ali levar alguma coisa, vai usar para trabalho, mas no final de semana é o carro dele. Exato. E sobretudo o que mais puxou esse aumento da pessoa física a comprar o carro são as 4 portas. Lógico, a Fiat ela teve a solução das 3 portas na geração passada, mas não era tão fácil de usar, né? Como você abrir uma porta normal. No lançamento da estrada, a gente fez o comparativo da antiga com a nova. Sim, você tava com uma, exato. E realmente é outro mundo, né? Ali, a cabine dupla antiga, ela era... Você levava a gente às vezes. Aqui você consegue até viver com ela. Sim, sem sombra de dúvidas. E assim, o que me assustou, inclusive, quando apareceram as notícias de reutilização, é porque a estrada era um carro que sempre demorou muito para atualizar. Mas é o que a gente tava falando. Agora é um carro. Ele precisa mudar no prazo de um HB20, de um Onix. O Onix tá atrasado. Aí ela vai se atualizar num momento meio propício ali para a situação, porque tá chegando a Montana, né? Vocês, Saveiro, inclusive, publicaram a reutilização da Saveiro, que já estava rolando uns boatos, já tinha mais ou menos 1 ano e meio. Não, a Saveiro vai mudar, o Gol vai morrer e tudo mais. E, de fato, já apareceu a picape aí, né, ainda camuflada, para receber essa atualização. A Oroch,
tudo bem, não é tanto o segmento dela, mas também acabou de atualizar. Muito, Exato, até pela faixa de preço. Hoje, se você olhar uma Range, né, ou uma Vulcano mais completa, você está falando de uma Fiat Strada de quase 120 mil reais. Acho que mais já, né? Já foi para 120 e pouquinho. Já. Exato. Enquanto você consegue comprar hoje a Montana LTZ por seus 130 e poucos mil. Já não está muito distante ali. Você está falando de um carro maior, né? Só para ter uma ideia, né? Que a gente está falando dentro do segmento das picapes compactas, a Strada aí quase 113 mil unidades. Como referência, a Saveiro, que é hoje a única direta, concorrente direta, 25 mil unidades. Pois é. Né? Teve uma outra unidade da Montana antiga emplacada, que era de estoque, acho que foram 18 ou 19 unidades, mas a gente nem Sim. conta. E assim, boa parte do cliente da Saveiro é o pessoa física, né? Principalmente quando a Volkswagen fez muito sucesso lançando o Saveiro Cross. Que de fato é uma picape muito bonita, chama muita atenção, mas hoje é uma Saveiro de cento e tantos mil reais também. Caríssima, Cross. Né? E se julgar por anos de projeto, é uma base muito mais antiga do que a Strada hoje, enfim, do que uma série de picapezinhas. Então, de fato, tudo bem, a reutilização da Saveiro ainda vai continuar usando a mesma plataforma. Sim. Mas vai dar uma outra cara pro carro, vai dar um gás novo. Esperar tipo atualizações do tipo direção elétrica. Exato. Um interior mais refinado que precisa. Talvez aí uma boa atualização, porque o motor 1.6 V6 ela já está usando em todas. Sim. Quem sabe se a Volkswagen for um pouquinho mais esperta, até colocar uma versão automática da Saveiro, porque a gente viu que a Strada com o CVT, ela ajudou, né? Sim. É um carro que tem um cliente ali que aceita pagar. Então, às vezes o cara tem uma Saveiro automática que vai ser mais potente do que a Strada 1.3 CVT. Interessante, mas a própria Fiat já está mexendo para colocar 1.0 turbo. Então, nada impediria da Volkswagen dar uma mexida ali no cofre e enfiar, quem sabe, um 170 TSI. Eu já duvido. Mas é mais difícil, porque essa base nunca nasceu para essa motorização. Então aqui já falaram que dá para pôr o 170 TSI, sim, né? Então. Saber. E vai ser um canhãozinho isso aí, 1.0 turbo, hein? 130 cavalos, vai andar pra caramba essa estradinha aí. Agora tem um segmento que ele compete para ser os mais baratos do Brasil. Né? São subcompactos. Tenta ser mais barato, né? Barato é uma Porque, palavra muito forte hoje. São dois carros principais, o Kwid e o Mob. Esse ano o Mob levou a melhor, 72 mil unidades. O Kwid que foi reestilizado aí na faixa dos seus 57 mil, tá? Só que assim, o Mob é muito locadora. Muito. Você vê muito mais Kwid pessoa física. O Kwid eu vejo muito mais plaquinha carro normal do que o Mob. Eu conto nos dedos quantas vezes eu vi o carro com a placa normal, uma placa que não é de locadora. Porque o Mob ele tá fazendo a vez do Uno com escada hoje. Né? Hoje o Mob virou o carro da firma. Você viu, tem uma versão dos Correios com um furgãozinho. Exato. Hoje o Mob ele virou o carro da firma. Então, além de você ter para locadora de cliente usar o carro para um trabalho específico, você tem esse cliente da empresa, o corporativo, quem vai instalar, sei lá, fibra ótica, antena, televisão, uma série de coisas, né? Então ele pega os dois lados de carros de empresa, além do pessoa física, que é muito pouco, né? Mas o Kwid ele parece mais pessoa física, né? Porta-malas maior, exato. Multimídia, né? Por mais que o Mob também tenha lá a versão com a multimídia sem fio. Sim, agora tem o tracking, tudo. O Kwid foi atualizado, tem à frente um visual um pouquinho mais moderno, né? Isso aí eu acho que pegou muita gente. O Kwid ele é mais amigável para pessoa física. Direção elétrica, que facilita bastante, né? O carro é mais levinho de andar por conta da direção. Mais espaçoso. Mais espaçoso. Sim, sim. E o design, né? Não adianta. O Mob perto do Kwid, ele não é um dos carros mais bonitos. Sim. Né? O Kwid é um carro muito mais bem resolvido em design do que o Mob. E o Mob mesmo... Ele é o mesmo carro desde que ele foi lançado. Só recentemente que fizeram aplique de paralama em todas as versões. Suspensão do Way, né? Que tinha. Sim, né? levantaram mais o carro. alto, tapinha na frente. Mas ele não tem uma mudança. Né? Isso pesa também para um carro. O Kwid, com a mudança, ele conseguiu pegar um cliente que estava querendo uma novidade. Sim. E eu não sei, eu acho que o Mob não tem vida longa, não. Ainda mais pelo que a Fiat fala de proposta de marca nos próximos anos, eu acho que o Mob vai dar adeus e vai ficar a vida pro C3. Eu acho que, na verdade, quem pode até assumir uma posição dessa dentro da Fiat é o Argo. Pode ser. Eu acho que o Argo é um carro que a gente vai ver alguma mudança muito leve nos próximos anos, mas não vai ser um carro que vai ter uma geração. Porque o Pulse veio. Exato.
O Pulse é quase um substituto, entre aspas, do Argo na loja. Exato. Não, e dentro do grupo Stellantis, você está falando de um C3 que tem o mesmo preço desse mob. O próprio 208 também tem um preço muito semelhante. Então, assim, é um carro que... Tudo bem, ele pode ter um custo de produção barato para a Fiat, vender como carro corporativo. Quem sabe ele até saia... O Uno acho que chegou nos finalmente dessa forma, né? Ele parou de ser vender pessoa física e ficou só um carro de empresa, né? Pode ser que o Mob ele siga esse mesmo caminho nos próximos anos. Não sei se o Mob vai ter um carro também com um futuro assim, não. Bom, aí vai ficar bom pro Quid, né? Sim, Renault agradece, com certeza. Esse é um... Cara, é engraçado, né? Hatch médio. Os últimos dos moicanos, hein? Cara, ele nadou sozinho, porque... Não, também não tem ninguém, né? 1.400 unidades do Cruze Sport 6. Se a gente for olhar o segmento premium, que é a 3 e classe A, ele disparou nas vendas. Porque ele é muito mais barato do que os outros, né? A 3 a 200, 300 mil, classe A 200 a 300 mil. Sim. Ele é um carro hoje, se não me engano, 170, 180, um RS, né? E assim, é um carro muito bom, é um carro já antigo. A gente tá falando de um carro 2018, 19? Acho que até um pouco antes disso ainda. Não, antes. O Cruze? Essa geração. Cruze é 16, 17. 16, 17, exatamente. Né? Exatamente, ele é 16, 17, mas ainda é um carro muito bom de andar. É um carro muito bem resolvido, na minha opinião. Um hatchzinho muito bem feito, econômico. Acho que é 16, porque eu acho que o Cruze apareceu no Salão 16. Verdade. Salão do automóvel foi 2016. Isso mesmo. E, pelo incrível que pareça, o Cruze ele sempre foi o menos cotado nesse segmento. E foi o único que ficou. Sim. Né? É um carro. Particularmente, eu ainda acho um carro muito bom. Gosto muito dele. Ele é muito bem resolvido por dentro também, um carro bem equipado, gostoso de andar, uma dinâmica muito legal. Consumo bom, 1.4 turbo, anda bem. Flex, né? Você vê, o 308 foi embora, né? Golf, infelizmente, deixou o nosso mercado também, que era um carro muito bom. Focus, globalmente, vai sair de linha, né? A Ford já tá abandonando também o carro. Ele ficou. Mas ainda eu tenho a teoria, tá? Eu tenho ainda a teoria que esse carro só existe por falta de opção na Argentina. Agora a Argentina começou a fazer tracker também, né? Para abastecer os dois mercados. Esse carro, não sei se vive 2023, não. Não. Com certeza não. Acho que 23 não vive, não. Assim que a Fiat anunciar algum outro produto pra Argentina, esse carro sai de lá. Desculpa, Chevrolet. Se a Fiat anunciar, a Chevrolet a Fiat também tem carro na Argentina, né? Mas não seria o caso. O segmento de sedãs compactos é um segmento que, por que pareça, ele é um segmento bem aquecido, tá? O Onix Plus, diferente do Onix, o Onix Plus acho que ele não sentiu tanto a queda. Porque o Onix Plus emplacou 75 mil unidades, que do Cronos, que foi o segundo colocado, o Cronos emplacou 41 mil. Então, assim, o Onix Plus, ele basicamente manteve o que ele já era. E assim, curioso porque o sucesso que, por exemplo, o HB20 novo tá fazendo na versão hatch, o sedã não tá indo tão bem assim, né? Eu tô vendo alguns sedãs na rua, mas sempre foi assim, HB20S nunca vendeu como o HB20. E você vê, o Virtus é um carro que no fim das contas não tem agradado muito o pessoal. Ele já né? Tá, o Polo mudou e ele não. Né? O Virtus deve estar para ser lançado agora, né? Inclusive, o carro deve aparecer esse ano. E sobretudo, eu acho que o que deu um fôlego para assustar um pouco das vendas do Onix, por mais que ainda seja o mais vendido, é a versão automática do Cronos. Sim. Que chama atenção. Você tem um carro 1.3 automático por cerca de 90 mil reais. Sim. Né? Isso chama bastante atenção no caso da Fiat, né? Mas é engraçado como a Chevrolet sempre soube vender sedã. Sempre foi bem os carros sedãs da Chevrolet. Monza chegou a ser o carro mais vendido do Brasil. Monza, Astra, Chevette, né? Enfim, né? Os Onix aí, o Prisma, quando vendeu pra caramba. Então a GM ela sempre teve uma boa reputação com sedãs, né? E eu acho que vai continuar assim, porque não vejo nada esse ano que o Virtus vai mudar, mas acho que não bate. Não. Até porque o Virtus vai ser muito caro também, né? Como o Volkswagen. Próximo da lista, Corolão. Esse nada sozinho também. Outro que nunca acho que vai perder a majestade, né? Impressionante como vende. E mesmo com o Corolla Cross, ele emplacou praticamente a mesma coisa do SUV. Quase 43 mil unidades. É um número que todo mundo acha, o Corolla vai morrer com o Corolla Cross. Porque até então era um ciclo natural dentro de qualquer montadora que joga um SUV e tem um hatch ou sedã na mesma categoria. Você vê, Golf morreu por causa da chegada do T-Cross, né?
e por aí vai. As vendas do Onix Plus diminuíram um pouco por causa da chegada do Tracker, né? Fiat lançou o Pulse e parou de vender Argo. Cronos e por aí vai. Argo despencou. Então, assim, você vê a reputação que o Corolla tem, né, no mercado. O nome Corolla, né, como é forte. A Honda sofreu com isso. Lançou a HR-V, acabou com o Civic. Acabou o Civic. Né? E assim, né, a gente pensa Corolla, quase 43 mil unidades. O Cruze Sedan, 8.500 unidades. Para um carro que tá aí perto de morrer, 8.500 unidades no ano, Sim, ok. Tá bom. Né, emplacou alguma coisa. E o Civic, que deixou de ser produzido em dezembro de 2021, ainda conseguiu emplacar quase 2.000 unidades no ano. O Civic é um carro muito bom. Sim. Para mim, dessa categoria dos sedãs, né, melhor dinâmica, o motor é muito legal, mesmo no 1.5 ainda a gasolina. Enfim, o carro era muito bom, esse Civic 9, né? Lógico, vai vir o 10, 10. Agora vai vir o 11, né, híbrido e tudo mais. Enfim, se aquele preço que vazou e uma série de coisas for realmente o preço do carro, de 220 mil reais, não vai competir. É outro segmento. É outro segmento. Já, né? Por mais que seja da mesma categoria, mas o cliente é completamente diferente. É o que aconteceu com o Jetta, né? A Volkswagen decidiu deixar ele só como GLI, esportivo, Exato. volume baixo e é o que vende, né? E esse ano ainda tem o Sentra, tem o próprio Civic híbrido, né? Mas eu acho que não vai mexer com o Corolla e nem o Sentra Não. mexe com o Corolla. Né? O nome Corolla é forte demais. Então. Corolla é um que nada sozinho. Sim. Outra que nada sozinho. Literalmente. Essa literalmente. Literalmente. Não tem ninguém nessa concorrência deles. E, cara, quase 18 mil unidades emplacadas. Explica por que a Chevrolet insiste nesse carro. Porque, de fato, lógico, é o mais barato, bem entre aspas, hoje, porque a gente tá falando de uma Spin que parte de 100 mil reais, né? Mas que outro carro, 0 km por 100 mil reais de 7 lugares... 7 lugares é a faixa dos 120 mil 120 mil. Que você vai ter? Não, e o próprio espaço interno, né, cara? A Spin ainda é uma sobrevivente das A única minivans. coisa que só eu não acho justo é ela não ter muito mais equipamentos dignos para o cliente desse carro. Sim. Carro mais bem equipado, Talvez, uma segurança ativa. né, Estão falando de um facelift agora, já foi né? flagrado o facelift desse carro. Aí pros próximos meses, aí talvez ganhe. Mas estão falando que vai manter até 1.8 ainda. Porque assim, de fato... É que você é carro de empresa também, né? Sim, e assim, por que a GM vai mexer num carro que não tem concorrente? Se tivesse concorrente, não, a gente precisa fazer isso, porque na época você tinha a Gran Livina, a Gran Livina tem isso, não sei o quê. Tá bom, vamos mexer, porque senão a gente pode perder ali um segmento, não sei o quê. Mas é sozinha? Então. Do jeito que tiver, a pessoa vai ter que ser obrigada a comprar. Eu acho que vai ser um pouco o Kwid. Ela vai reestilizar, vai pegar um público, pessoa física de novo, mas o principal alvo dela é a empresa. Taxista, usa muito. Então, é uma... Por isso até, por que vai manter 1.8? 1.8 tá aí, acabaram de mexer nele, conseguiram ajustar 1.8 para o Procon VL7. Sim. É um motor de fácil manutenção, bem confiabilidade. Os taxistas enfiam a GNV nesse carro a vida inteira. Então, assim, por que a Spin sobrevive? Porque tem 18 mil unidades emplacadas no ano. Sim. Então, assim, não tem muito o que falar da Spin. Não, cara, é muito, muito carro emplacado. É muito carro emplacado. A não ser que um dia a produção ali de um Tracker e de uma Montana precise de mais produção e fala, não, a Spin tá atrapalhando aqui, é melhor a gente se desfazer do carro e tal. Mas enquanto em São Caetano tiver tudo em ordem para fabricar, são os 3 carros hoje, né? Spin, Tracker e a Montana agora. É isso, né? São os Onix são feitos em Gravataí. É isso mesmo. A hora que realmente sentir ali que não dá para fazer mais Spin porque a gente tá precisando fazer mais volume de outros carros, aí pode ser que eles dêem um fim no carro, mas eu ainda acho muito difícil. Não, esse carro acho que não tão cedo. Outro Chevrolet. Por isso que eu falo, a Chevrolet, ela... E engraçado que por mais que tenha tanto GM, a Fiat é líder de market share, né? Porque a Chevrolet, depois de anos difíceis, que a Chevrolet lançou o Tracker no meio da pandemia. Sim. Veio em 2021, não conseguiu produzir. Sim. E em 2022 conseguiu emplacar 70 mil unidades, quase 71 mil unidades, que desbancou o T-Cross. O T-Cross emplacou 65 mil unidades. Essa sim foi uma briga quente. Sim.
O T-Cross, ele surpreendeu até o T-Cross. Sim. Tipo, a Volkswagen chegando perto da liderança do mercado. Teve acho que uns 2 meses que ela bateu a liderança. No geral, em 2021 ela chegou a liderar, em 2022 só entre os SUVs. Não chegou a ser o carro mais vendido. Isso. Mas, enfim, chama atenção, né? Um Volkswagen mais caro chegar, né, nesse auge, mas... O Tracker, enfim, é Chevrolet. Você tem uma reputação muito grande, né, dentro do mercado brasileiro. Fiat e GM sempre tiveram bom... Rede, né? Rede, Tudo. principalmente a GM. Rede Chevrolet é absurda. Acho o carro muito bonito. E dos SUVs compactos, ele é o mais espaçoso. Ele não é meu SUV compacto, até a gente soltou um vídeo no canal que eu falo isso. Não é meu SUV compacto preferido. Ele amadureceu muito nos anos. Ele era... A primeira versão era um carro que eu detestava. Bem barulhento. Não a primeira geração. O primeiro dessa geração, o primeiro ano, suspensão era barulhento, o motor não respondia, a transmissão dava tranco. Esse carro melhorou muito. Melhorou muito. Né? Recalibrado. Ele foi um dos poucos carros que eu vi no Procon VL7 ficar mais rápido em aceleração e mais econômico. Sim. A GM soube resolver bem a questão do PL7 para ele. E as 70 mil unidades, né? A gente acabou de falar do Onix Plus com 75 mil. Isso mostra onde a Chevrolet estava, digamos, colocando os componentes que ela tinha, né? Exato. Aqui. Exato. E tem uma outra coisa que eu acho que chama muita atenção com relação à mecânica desse carro. Tanto o 1.0 como o 1.2, ele usa a injeção indireta. Isso, fora de São Paulo ou de grandes centros, onde o combustível é muito ruim, é o que salva. Esse motor se sobressai. Sim. Né? É um motor que tem uma mecânica muito mais simplificada e aceita qualquer coisa. Então, assim, no fim das contas, a estratégia da Chevrolet não foi de tudo errado. Não. Lógico, a gente sempre quer motores mais modernos e uma série de coisas. Mas pro grosso, pro carro que vai ali para bater, ele aguenta. Então. Acho que é um dos motivos esse carro ele tá muito bem resolvido. E por incrível que pareça, eu vejo muito... Justamente esse 1.2 premia na rua. Tem bastante. Eu acho que eu acho que o cara já olha ali, já tô pagando tanto, pô, leva o teto, leva motor maior, porque é 1.2 com o preço dos 1.0. Sim. A gente tá falando da diferença de, sei lá, não chega a 10 cavalos, mas pro cara ele já tá falando, não, no meu não é 1.0. Exato. E a outra tem o farol de LED, que é exclusivo dessa versão, teto solar, né? Chama bastante atenção. O carro, a GM soube personalizar bem, né, a configuração do Tracker de forma geral. Outro que esse, não dá pra falar que ele nada sozinho, mas pelas vendas ele poderia nadar sozinho. Cara, 63.500 unidades de Jeep Compass emplacadas em 2022. Se você for olhar, uma diferença muito pequena pro Tracker, que é um carro consideravelmente mais barato. E sendo que o segundo colocado foi um Corolla Cross com 42 mil unidades. O Taos, que é o terceiro, com 11 mil. Esse é um carro que... Tá bom, o Compass ele é muito... Todo mundo fala, o Compass é muito venda direta, mas boa parte das vendas diretas da Jeep é o cara que compra um. Exato. Por exemplo, eu que tenho CNPJ, ir lá e comprar um. Você que tem CNPJ, compra um. Exato. E assim, apesar de toda a polêmica que anda rolando agora em cima, né, do Compass, com essa motorização, né, os defeitos que anda aparecendo, ele ainda continua sendo o SUV dessa categoria com um bom custo-benefício. E outra, o que ele vende mais do que muito compacto. Exato. Na verdade, boa parte dos compactos vende menos que ele. Exato. O carro é muito bem resolvido de design, a motorização é bem rápida, né? Esse é um 1.3 com 180... Exato. Você se sente numa marca premium, né? Até porque o carro por dentro dessa categoria, não tem o que falar. Ele é o mais bem refinado. Acabamento, né? Design... O acabamento do carro. Essa utilização profunda dele até porque o Corolla Cross vende o que vende por causa do nome e da marca que ele tá. E as versões híbridas. Exato. O Taos, eu acho que o grande pecado dele veio como um substituto do Tiguan, que na minha opinião jamais isso vai acontecer. E ele é muito limitado com a produção na Argentina. Exato. Tá bem limitado. Né? Então, assim, é um carro que, por mais que você tenha aí os seus defeitos, que tá todo mundo hoje, né, pegando em cima dele, é o que mais vale a pena, no fim das contas. Commander entre os SUVs grandes, 22.355 unidades. Ele emplacou também mais do que muito SUV compacto, mesmo sendo um carro de mais de 200 mil reais. Me surpreendeu perto do Tiggo 8, que é um carro que a gente vê muito mais na rua. Tiggo 8 emplacou 10.500 unidades. Engraçado como a gente vê muito Tiggo 8 em São Paulo, pelo menos. Mas fora de São Paulo mais do que Commander. Mas fora de São Paulo você não vê nenhum. Você vê como, né, é uma bolha, né, que a gente vive sobretudo, né, mas é muito engraçado. Em São Paulo, pelo menos, você vê muito mais Tiggo 8 hoje do que Commander. O Commander eu vejo muito mais, até em uso na estrada, tal, rodovia, fora de São Paulo.
Aí, na verdade, Jeep grande, SUV grande, a gente consegue separar em duas partes, né? Essa parte do Commander e o Tiggo 8. E o SW4, 13.700 unidades. E o Trailblazer, que emplacou 3.000 e quase 2.000 do Pajero Sport. É outro carro que domina o SW4 nesse segmento do chassi. Exato, é impressionante, né? Igual caminhonete grande, né? Toyota manda e isso reflete pro SUV da plataforma, né? É impressionante. Outro carro que é um dos motivos da Fiat liderar o mercado, tá aqui. Fiat Toro. Quase 50 mil unidades da Toro. Na verdade, não foi um ano bom pra Toro, né? Aí, acho que provavelmente... A Toro, desde a reestilização, perdeu venda, né? Eu acho que em Goiânia eles estão preferindo produzir os Jeep do que a Toro. Desde que lançou, né, os motores 1.3, né, veio essa cara, a gente vê menos Toro na rua. Só mais como referência, a Oroch, que é mais ou menos a mesma categoria, 12 mil unidades, que ela foi reestilizada no ano, até que ela ficou ok, 12 mil unidades. Sim. Sendo que ela foi lançada aí foi mais ou menos o quê? Meio do ano, quase? A Oroch foi abril, maio, não foi? Então ela ficou, digamos, no começo do ano quase sem vender. E a Maverick, mais ou menos a mesma categoria, 1.300 unidades, quase 1.400. A Montana entra nessa briga em 2023. E eu acho que a Montana é capaz de... Vai dar na Toro? Capaz, hein? Eu acho. Eu também não duvido, porque vai ser mais barata. Eu tô achando que a Montana vai... E tem o grande papo da Toro perder as versões da diesel como o Renegade. Hein? Sim. Eu tô achando que... Porque eu acho que, assim, imaginando, né, a perda do motor a diesel, dentro do grupo Stellantis, eles têm que colocar tudo na nova RAM agora, né? A nova 1200. Na verdade, não é nem colocar lá. É o novo motor, né? Exato. Então, eu acho que eles vão dar uma rebaixada na Toro, né? Deixar ela meio termo, literalmente. Ter ali a versão Freedom, Vulcano, mas mantendo os 1.3. Faça uma Ultra Flex, vai. Nada impede deles colocarem uma 1.3 4x4 9 marchas, que é o conjunto do Renegade, por exemplo. Né? A base é a mesma, então nada impede. Seria uma forma de você manter o 4x4 na Toro, mas tirando o diesel do carro. Né? É um carro que eu gosto muito, mas realmente, depois da reestilização, eu acho que não foi nem culpa da reestilização, foi a prioridade pra Jeep dentro de Goiânia. Mas eu acho que esse Commander, Compass vendendo aqui, pode olhar. Outro prejudicado foi o Renegade. Renegade se ferrou nessa brincadeira. Sumiu o Renegade da rua. Renegade acho que não é nem por busca, porque o cara chega na loja, eu quero o Renegade, tem o Compass, tá bom. Bem isso. Né? Na hora da negociação ele leva, e entre as médias, aí não tem como. Pra finalizar, a Hilux mais um ano, 48 mil unidades, quase 48 mil, quase 49 mil. Sendo que a S10, que é a vista, foram 27 mil. E um surpreendente terceiro lugar da L200, com 16 mil unidades. Ela desbancou a Ranger. Mitsubishi começou a fazer comercial, né? Propaganda é a alma do negócio, né? Mitsubishi estava apagada nos últimos anos, começou a fazer comercial, a pessoa começa a ver o carro, né? Então não adianta, tem que aparecer. Né? Sobretudo. Ninguém lembra que o carro existe, né? Exato. É difícil, né? Mas assim, a Toyota é incrível, né? Mas a Hilux custa 350 mil reais. O preço da RAM. Tá bom. Vende o dobro da S10. Bom, é Toyota. Rede, marca. Mas capota. Tá bom. Deixa capotar. O cara compra. Ó, ano que vem, nessa categoria, tem Ranger no começo do ano. Sim. Nova Ranger. Mas acho que não vai bater aqui. Pode brigar com a L200 e cutucar uma S10 que já tá extremamente velha. Sim. E o maior erro da Chevrolet foi não trazer a S10 nova esse ano, só ano que vem. Eu também acho. Como o 24, né, vai deixar. É que eles estão esperando exatamente a atualização da Hilux pro ano que vem também. Mas a julgar que a Hilux vai vir com um conjunto híbrido, eu acho que a GM devia lançar primeiro para fazer o nome do carro. E, enfim... Temos um facelift da Amarok para aparecer aí, né? Que já rodou na Argentina, acho que no ano passado e tudo mais. Mas até agora a Volkswagen nada, né? Sobre essa Amarok, né? Ano de lançamento e tudo mais. A única coisa que a gente sabe é que a geração nova não vem. Né? Uma pena. Mas esses foram os carros mais vendidos do ano, né? A gente listou aí, ó. Dá para ver aqui, ó. Passando na tela, para quem tá vendo o vídeo. O HB20. Vamos deixar a estrada, que foi o carro, o automóvel mais vendido do ano, né? Exato. E aí? Vamos almoçar? Vamos comer. Vamos comer porque, ó, é 12:30. Vamos comer. A gente chegou tarde, você vai fazer a propaganda? Tá tanta Lógico, não, vou fazer. Peraí, deixa eu limpar o capuzinho aqui. Vou fazer.
youtube.com/, falando de carro, inclusive Fiat Strada tá lá no canal, vocês podem conferir aí, né, o nosso vídeo da versão Range, da versão Vulcano, que a gente já tem também. Ainda não temos ali em 2023, né? Estamos esperando a Fiat colocar esses carros para a gente conhecer um pouco mais, né, do ar digital, enfim, né, como que ficou a picape atualizada. Mas tem lá, a HB20 também tem nossos vídeos no canal também, inclusive versão sedã. Enfim, todos os carros que vocês viram aqui tá no nosso canal do YouTube e o nosso Instagram, @falando de carro, só seguir a gente lá também. Nosso canal também tem lá. Recentemente soltamos um vídeo do Tracker, o SUV compacto mais vendido. E, bom, no nosso site você quer ver os números exatos, né? Tem uma matéria que eu soltei aí sobre um resumo dos vencedores de cada categoria. E se você quer detalhado, tem todas as análises também por categoria, tanto em 2022 quanto do mês de dezembro. Bom, até semana que vem? Até. Então vejo vocês semana que vem também. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.